Eu e a Gabi temos alguns pacientes em comum e já tem um tempo que a gente queria gravar um vídeo falando sobre lipedema, linfedema, esclarecer esses principais pontos. Por que a gente tem tanta dúvida? Então eu convidei a Gabi e queria que ela ensinasse algumas coisas pra gente. Conta pra gente, Gabi, como é que você entrou nesse universo que pra gente é novo, é relativamente novo, mas o lipedema, gente, ó, é uma doença antiga, subdiagnosticada, e eu queria que a Gabi contasse isso pra gente. Hoje ela é especialista, ela que começou com todo o tratamento aqui em São Paulo e é uma referência pra gente. É difícil falar porque eu já tenho mais de 20 anos de formada, né? Então fica parecendo que eu sou uma velhinha falando. Eu sou a Gabriela Tosta, eu vim de uma família de médicos, né? Fui fazer a fisioterapia. E depois de formada, a minha mãe teve um câncer de mama e tratava esse câncer de mama, que é um edema no braço. A minha mãe tinha um linfedema, não era o lipedema. Mas coincidentemente, eu venho de uma família de lipedema. Todas as minhas tias tinham lipedema, minha mãe tinha lipedema no quadril, então para mim era familiar. Então eu já tratava, já atendia. E o que voltando para hoje, o presente, isso ajuda? Porque hoje a gente consegue colocar mais tecnologias, a gente consegue deixar o tratamento pegando mais a parte estética. Então, que antigamente a gente não tinha. A gente tratava a doença, as complicações e não conseguia um resultado estético tão bom. Então, foi assim que tudo começou. Tratando o lipedema, tratando o linfedema da minha mãe. E aí, eu fui amando a parte circulatória. Em Belo Horizonte, né, que eu sou mineira, eu casei e vim morar em São Paulo, que meu marido é daqui. E depois disso eu dei uma parada na parte vascular. E um belo dia um vascular me ligou e aí eu retomei novamente, eu falo que é missão. Coisas era da minha vida, missão, né? Tratar o lipedema. E aqui, né, com a família dele, que já trata doenças circulatórias, a gente foi incrementando. Então, assim, eu fui uma das pioneiras a utilizar a pressoterapia, né? Quando todo mundo lá atrás falava pra mim assim, não utiliza, lesa o paciente. Eu bati, até hoje eu sou muito defensor da utilização em consultório, não em casa. Agora, Gabi, você tem lipedema? Então, não tenho lipedema, mas quando eu faço as medidas, por isso que é tão complicado o diagnóstico, as medidas das partes moles, eu tenho lipedema, pelo volume de quadril. Porém, olha que detalhe importante, eu nunca tive antes da menopausa. Com a menopausa, eu comecei a sentir dor ao toque. Então, é muito complicado porque não tem um exame que você faça o sangue, você tem lipedema. Mas se você for olhar, eu tenho um quadril largo, uma cintura fina, mas eu não tenho muitas outras características do tipo clássicas. Fragilidade capilar, né? O meu músculo aparece. Então, olhando, eu me diagnosticando, eu falaria que não. Mas se eu for preencher o score, eu vou ter muitas coisas relacionadas, sim. E Gabi, quais são as causas do linfedema e do lipedema e como é que isso se manifesta clinicamente? Eu preciso ir no vascular para fazer o diagnóstico ou não? Hoje uma fisioterapeuta especializada, que é o teu caso, consegue proporcionar isso para você? Sim, a fisioterapeuta, o nutricionista, o diagnóstico ele pode ser dado por um profissional da área da saúde. Mas o médico ele vai estar ali para guiar essa parte de exames convencionais, tipo um Doppler. Por quê? Vamos falar primeiro do linfedema e do lipedema. Então vamos lá para a gente não confundir. Linfedema, ó, o nome linfedema está ligado à linfa. Então ele é um edema, ele incha, a perna está inchada, geralmente está relacionado a um membro, uma perna inchada. O lipedema, a apresentação dele é lipedema, ele está relacionado ao sistema lipídico, de gordura. Então ele é igual à deposição direito e esquerdo. Características de um linfedema, um lado só, inchaço. Pega todo o pé, toda a perna, todo o dedo. Lipedema vai pegar do ossinho do pé até a parte que ele foi depositado. Então até quadril ou até o joelho, tem gente que é só panturrilha, tem gente que é só na coxa e no quadril. Então essa é a principal característica. Visualmente a gente já mata. Você olha o linfedema, uma perna inchada, a perna está inchada, tem edema, o pé está pegando edema, é linfedema. Agora eu pego o lipedema, você vê aquela perninha cheia de gordura depositada, as queixas que a gente escuta, eu tenho dor ao toque, eu perco aqui em cima e embaixo não reduz, eu tenho 2 corpos. Então as pacientes elas chegam com as mesmas queixas, né? Gabi, e até uma dúvida, eu nem ia perguntar isso pra Gabi, mas agora ela me falando isso eu percebo e obviamente que a Gabi vai poder trazer isso com mais veracidade pra gente. Como é que é o emocional dessa mulher? Como é que ela chega aqui? Como é que é a tua abordagem? Eu falo que são mulheres que estão sofrendo desde a infância. Desde a infância, porque elas menstruaram, o quadril começou a largar, ou aquela gordura começou a depositar, e o que elas mais escutam? Você é preguiçosa, não gosta de malhar, você come demais, por isso que você tá assim. O médico sempre falou que eu era gorda, que eu precisava era perder peso. Não que a gente não precise perder o peso, muitas vezes o peso atrapalha o tratamento, mas não é só isso. Existe um acolhimento, né, Gabi? Que a gente sabe que não só no lipedema, a perda de peso é um desafio. O acolhimento faz parte do cuidado. Do cuidado. Do autocuidado. E por que, Gabi, que essa é uma gordura resistente?
Ela emagrece e é uma gordura que não corresponde. Não adianta a gente entrar com déficit calórico clássico, de fato conservador, não uma dieta restritiva. E essa gordura, ela tem um outro mecanismo, ela é disfuncional. Essa gordura, Gabi, é uma gordura mais inflamatória. Por isso que ela traz tanta fibrose de pele, aquelas características. A paciente tem muita alteração colágena, porém, ela perde essa gordura assim, ela reduz o volume, ela consegue fazer lipólise. O que acontece com essa mulher muitas vezes? Ela vai e só faz a dieta. Ela não está fazendo o exercício ideal. Muitas vezes, olha o erro que eu pego básico. A mulher vai fazer musculação. Eu malho todos os dias, ela fala. Tá bom, como você malha? Eu um dia malho o braço, outro dia eu malho perna, aí 2 dias eu falto, porque o meu trabalho não deixou ir, outro dia eu levei os filhos na escola. Então, resumindo, ela malhou um dia perna, um dia braço. No mês ela malhou 4 pernas e 4 braços. E ela malha. Ela não deixou de malhar. Só que a quantidade foi muito pouca. Gabi, você tocou num ponto que, na verdade, eu queria que você explicasse. Que tipo de exercício físico essa paciente ela tá apta a fazer? Porque quando a gente começou a trabalhar juntas, eu lembro que as pacientes falavam, mas eu vou fazer musculação. Quanto mais pesado eu pegar, essa musculatura tem que se desenvolver. Isso é um assunto interessantíssimo. É o contrário. A musculação pesada ela é muito legal. Pode fazer. Só que o que eu avalio? Frouxidão ligamentar versus peso. Ontem eu peguei uma paciente de 110 quilos, eu vou com ela para fazer musculação, ela vai se machucar. O que eu prefiro? Começar com exercício para perda de peso, aí eu vou fortalecendo de uma forma mais amena e depois eu coloco essa paciente para musculação pesada. É um caminho, não que ela não possa, mas naquele momento, não. Quando ela está com essa classificação então de sobrepeso, o ideal é que ela faça um exercício mais leve, musculação mais leve, aeróbico, ou só aeróbico? Os dois. Musculação aeróbica, anaeróbica, ela vai fazer a musculação mais em cadeia fechada, calistenia, isometria. Com acompanhamento, como é que você direciona, Gabi? Então, eu não gosto que o paciente malhe sozinha, tá? Concordo. Com um personal. Sobre a fisioterapia, normalmente o que eu percebo? Que a paciente leva a fisioterapia como coadjuvante no processo, é o contrário. Ela é adjuvante, ela é o papel principal. O que a gente tem de tratamento? Como é que é a consistência? Como que essa mulher precisa lidar com esse processo? Então, eu falo isso, eu vou para os congressos sempre e falo. O meu desejo é que a fisioterapia seja o nível A, né, como é a terapia de compressão de evidência ali no tratamento. Porque o que eu vejo no consultório é, ela já fez tudo, ela já fez a dieta restritiva, ou ela já fez a bariátrica, ela já fez 1 milhão de tratamento clínico e não teve resultado. Aí ela começa a fisioterapia, ela fala, uau, o que está acontecendo? Rápido, normalmente é rápido. Porque, primeiro, essa mulher ela vai ter alterações da marcha, né? Alterações da caminhada, ela vai ter alterações ortopédicas. Se tem sobrepeso ou não, isso pode acontecer. Quem corrige? Fisioterapeuta. Essa mulher pode ter frouxidão ligamentar. A frouxidão ligamentar leva à lesão durante o exercício. Quem ajuda a corrigir? A fisioterapia. Essa mulher, ela muitas vezes não se adequa à meia de compressão que o médico prescreveu em consultório. Mas por que ela não se adequa? Porque o médico prescreveu para ela e ela vai voltar nele depois de 6 meses. Quando volta? Então, muitas vezes ela comprou aquela meia que não deu certo e ela não vai usar. Então, quando ela voltar daí 6 meses, ela tá pior. E aí não entra mais uma meia. Ontem eu peguei uma perna que jamais uma meia entraria. E ela, toda vez que ela ia no médico, ela tinha a prescrição de uma meia, ela tinha uma coleção. E dentro das ferramentas que a gente tem para cuidar desse paciente, Gabi, o que você gosta? O que você pensa para o futuro? O que tem de tratamento? O primeiro ponto é a gente melhorar a questão da congestão. Melhorar o fluxo, tanto venoso, quanto linfático, quanto arterial, melhora o fluxo, o retorno venoso desse paciente. Então, o primeiro ponto, eu adoro a bota de compressão pneumática. Essa bota de compressão pneumática, eu trabalho com ela há anos. Então, eu sou a favor muito do uso em consultório, defendo, eu amo de paixão. O número 1 é você melhorar a congestão e qualidade de vida ali daquela paciente, né? Você já começou o primeiro processo indicando a compressão ideal, indicando o exercício ideal e corrigindo alterações ortopédicas. Em consultório, a gente começa com essa parte de melhora da congestão e aí a gente vai evoluindo para lipólise, melhora do colágeno, a gente vai fazer crescer músculo, a gente vai fazer terapias para melhorar da dor. Então, assim, é um universo. Meu consultório parece o consultório do Robocop. Eu queria ter um consultório tipo do Pantera Negra, aquele que fosse no dedo, assim, mas por enquanto tá igual o Robocop. Chegaremos lá. Né? Gabi, e aí uma dúvida que a gente sempre fala, e eu não sei o quanto isso é controverso, eu queria ouvir a opinião dela. Em que caso a cirurgia ela é indicada? Contraindicada? Então, a cirurgia, costumo falar que ela é a cereja do bolo para alguns casos, né? Tem aquele bolo que não vai ter cereja. Claro. Que ele não vai precisar da cereja, a paciente vai conquistar o resultado em consultório e tá tudo bem. Mas tem aquela que mesmo que chegou num ponto que o profissional olhou e tá ok, ela quer fazer alguma coisa, né? Porque a decisão é do paciente.
Existe essa paciente, que ela vai fazer algum detalhe, então a gente prepara para aquele detalhe, ensina como utilização da terapia de compressão e acompanha esse detalhe. E tem aquela paciente que já tem deformidade, ela tem uma panturrilha enorme. Panturrilha reduz? Reduz, mas é mais difícil. Quando a panturrilha é enorme e tem consequências hemodinâmicas, a paciente começa a ter hipotensão de ficar de pé, a paciente começa a ter uma série de complicações, aí é a cirurgia. Então a gente prepara ela para a cirurgia, uma dieta específica, compressões, né? E todo esse preparo para entrar para a cirurgia e depois o pós, né? Para a gente evitar complicações, a gente evitar a formação de edema, de fibrose. Então existe todo um acompanhamento para essas pacientes que têm indicação. Porque existe aqueles lipidemas que causaram já deformidade, né? Que a paciente não consegue andar, a perna é muito pesada, tem que tirar a pele, aí não tem jeito, aí ela vai evoluir sim para a cirurgia. É muito complexo, Gabi. Muito complexo. O lipedema, desde que nós começamos a trabalhar juntas, eu vi que é a complexidade que envolve a mulher, tecnicamente e emocionalmente, é um passo de cada vez. E outro detalhe, se a gente associar a menopausa, a gente começa com um outro problema, né? A gente está falando só do lipedema, tá? E quando começa a menopausa e climatério, aqui envolvem outras questões. Porque eu acho importante, eu falo que eu passei por todas as fases, né? Eu tive uma cirurgia de mama, que eu tive que fazer um esvaziamento axilar, então cuidado com o braço para não inchar, então eu vi o que minhas pacientes passavam, né? E agora, na menopausa, eu consigo dividir, porque é bom e ruim você poder sentir, porque você consegue ajudá-las, porque não é fácil. E antes, quando a gente falava em lipedema, a gente era totalmente, eu sou da velha guarda, contra hormônio. Não pode repor, não pode isso, não pode, tudo não pode. E não é bem assim, né? Tem mulheres que têm consequências gravíssimas da menopausa. Então a gente tem que usar uma balança, mas eu falo assim, ó, o melhor amigo do paciente com lipedema e que vai fazer reposição hormonal é a fisioterapeuta. Porque durante a reposição hormonal, até ela conseguir equilibrar, ela vai ter várias congestões, várias disfunções, porque o hormônio age nesse sistema. Então é a hora de você estar ali do lado da sua fisioterapeuta para você conseguir bons resultados. Gabi, e você é uma boa paciente? Eu sim, eu acabei de fazer uma cirurgia agora e eu faço exatamente o que me pedem. Eu acho que eu faço. Acho que às vezes eu seria um pouco, porque mudar estilo de vida não é fácil. Eu precisaria ter alguém do meu lado, me acompanhando. Se falar dessa parte de dieta, Gabi, realmente. Dieta é muito complexa, né? Você sabe. Eu falo que mexer com uma coisa que te dá tanto prazer, pra mim comer é um prazer. Envolve muitos valores e crenças. Imagina, a gente comemora comendo, né? Isso. Então não dá pra mexer de um dia pra noite. Gabi, e você que lida com essa mulher, o que a gente tem pra deixar pra elas como mensagem? Teve o diagnóstico? O que você acha? Isso não é o fim, tá? Esse é o início da possibilidade de você olhar pra você diferente. Eu sempre falo para elas quando chegarem no meu consultório, eu peço para tirar a roupa e olhar no espelho. Olhe para você. Talvez isso que você está vendo agora não é o que te agrada, mas olhe para você com carinho e vamos avaliar por que chegou nesse ponto. Vamos mudar esse contexto de uma forma leve para você se transformar. Não melhorar só olhando a parte estética, que é hoje o que mais importa, mas melhorar você como pessoa, você como mulher. Você aceitar que um corpo é diferente do outro e muitas vezes aquela perna tão fina não foi feita para você. E a gente vai chegar no resultado melhor no seu caso, no seu contexto de vida e na sua possibilidade. Então tenha paciência, acredite no processo e o bom do diagnóstico é te direcionar para o que fazer. Porque até então você não sabia o que era. Agora você descobriu, não precisa ter medo e vamos cuidar. Adorei. Eu também. Obrigada, Gabi. Se ficou alguma dúvida, escreva pra gente. Obviamente a gente vai responder com o maior prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada.